Olá, tudo bem? Eu sou Celso Masque Rodrigues, sou advogado, sou assistente social e atuo na área de previdência social. Falaremos hoje sobre casos que usualmente acontecem no escritório. Então, sobre previdência social, estaremos falando sobre regime geral da previdência social, que diz respeito às pessoas que trabalham registradas, que trabalham recolhendo INSS, aquelas pessoas que contribuem com o carnê, os sócios de empresas, os autônomos. Então estaremos falando de previdência social, que é diferente do regime próprio do funcionário público, que tem um regime estatal próprio. Então, vamos falar sobre INSS, sobre previdência social. Dentro de previdência social, abordaremos hoje o tema sobre aposentadorias. Sim, são várias aposentadorias e é importante que nós as conheçamos para poder saber onde estamos inseridos, né? Então vamos lá. As espécies de aposentadorias que nós temos disponíveis são as aposentadorias por tempo de contribuição, as aposentadorias por tempo de contribuição à pessoa com deficiência, a aposentadoria por idade à pessoa com deficiência, aposentadoria especial por tempo de contribuição, aposentadoria por tempo de contribuição ao professor, à professora, e aposentadoria por invalidez. Muito bem, vamos a cada uma delas. A aposentadoria por tempo de contribuição é uma das mais buscadas, né? Tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição o homem que atingir os 35 anos de contribuição e a mulher com os 30 anos de contribuição. Então veja, basta ter o tempo de contribuição, que é o suficiente para a aposentadoria. Não há mais regras de tempo mínimo, de idade mínima de trabalho, idade mínima, mas sim apenas o tempo específico de contribuição. Então, a mulher aos 30 anos e o homem aos 35. E aí pode ser somados os tempos de carnê, os tempos como empregado, como sócio de empresa, somando 30 anos de contribuição no caso da mulher e 35 anos no caso do homem, ele já pode fazer o seu pedido de aposentadoria por tempo de contribuição. Muito bem, vamos à outra. Aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência. Nesse caso, nós vemos que, tendo a pessoa com deficiência trabalhado por no mínimo 15 anos, ou tendo contribuído ao INSS por no mínimo 15 anos, ela pode obter uma aposentadoria com tempo inferior às pessoas que não possuem deficiência. Esse tipo de aposentadoria, essa espécie, ela leva em consideração o tipo de gravidade da deficiência. Então nós vemos aqui que para a deficiência leve bastam 33 anos para o homem e 28 para as mulheres. Lembramos então que para as pessoas não deficientes seriam 35 para os homens e 28 e 30 para as mulheres. As deficiências podem ser, então, leve, moderada e grave. Vemos lá abaixo que a deficiência grave, o homem pode se aposentar aos 25 anos e as mulheres aos 20 anos. Então, para se conseguir obter esse tipo de aposentadoria, a pessoa deve requerer junto ao INSS uma aposentadoria
por tempo de contribuição a pessoa com deficiência. E aí a pessoa, o segurado do INSS, passará por uma perícia onde será avaliado a sua deficiência e qual é o nível de deficiência, leve, moderada ou grave. Esse é uma espécie de aposentadoria muito pouco procurada. Eu tenho a impressão que pouco procurada até por desconhecimento, por ser uma legislação relativamente nova, mas que pode existir um grande número de pessoas que estejam enquadradas e não conheçam ainda. Muito bem, vamos para a próxima. Aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade é efetivamente aquela mais buscada nos dias atuais. É o maior número de aposentadorias concedidas pelo INSS e aquilo que mais é procurado nos escritórios de advocacia. Então, no caso, para a aposentadoria por idade, são necessários 2 requisitos. Primeiro, ter 15 anos de contribuição, ou seja, 15 anos vertidos ao INSS como empregado, como autônomo, como contribuinte individual, como contribuinte dona de casa. E o segundo requisito é que o homem deve ter 65 anos e a mulher 60 anos. Isso é a aposentadoria por idade. Vamos a outro tipo de aposentadoria. A aposentadoria por idade é a pessoa com deficiência. Nessa modalidade, nessa espécie de aposentadoria, nós verificamos que há uma redução de 5 anos, tanto para os homens como para as mulheres. Então, nós vimos no slide anterior, em que o homem, para aposentar-se por idade, devia ter, no mínimo, 65 anos de contribuição e a mulher 60 anos de contribuição. No entanto, se for associado à questão da deficiência, ou seja, se houver demonstrado uma efetiva deficiência nos 15 anos de contribuição, essa aposentadoria pode ser reduzida, no caso dos homens, para 60 anos e no caso das mulheres, para 55 anos. Esta é a aposentadoria por idade, a pessoa com deficiência. Vamos para a próxima. Aposentadoria especial. A aposentadoria especial foi, até o ano de 1998, do maior número de aposentadorias que eram buscadas nos escritórios de advocacia. Mas a legislação, a partir de 98, foi tornando cada vez mais difícil esse tipo de concessão de benefício. Na aposentadoria especial, é aquele trabalho em que a pessoa fica exposta ao nível agressivo à sua saúde, tipo ruído, tipo agente biológico. E essa exposição a esse agente insalubre gera a redução do seu tempo de trabalho exposto à insalubridade para fins de aposentadoria. Então, de acordo com a atividade, de acordo com o nível de exposição do trabalhador a essa insalubridade, ele pode se aposentar aos 15, aos 20 ou aos 25 anos. Então, veja, o que mais acontece nos escritórios são a aposentadoria aos 25 anos por motivo de ruído e calor.
para ser comprovado isso, é necessário que a empresa onde o trabalhador está registrado ou esteve registrado apresente um documento chamado PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. No PPP vão estar apresentados de que forma dava-se a insalubridade, ela tem que ser habitual e tem que ser permanente, ou seja, o segurado tem que estar o tempo todo exposto a essa insalubridade pelo prazo, normalmente, de 25 anos. Então vejam, normalmente o homem se aposenta com 35 anos. E no caso de aposentadoria especial, ele vai se aposentar com 25 anos. É uma redução de 10 anos. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que para cada 5 anos trabalhados, o homem passa a ganhar mais 2 anos estando exposto ao nível agressivo de insalubridade. Portanto, se a cada 5 anos ele ganha mais 2 anos, o homem, ele vai gerar, ao final de 25 anos, os 35 anos também pagos a quem não está exposto ao nível de insalubridade. No caso, a mesma coisa, a mulher. A mulher se aposenta aos 30 anos, mas se está exposta a um agente agressivo, insalubridade, para cada 5 anos trabalhados, ela tem direito a mais 1 ano. Portanto, se somarmos 1 ano a cada 5 anos trabalhado, ao final de 25 anos, a mulher terá, na verdade, os 30 anos motivo para a sua aposentadoria especial. Como eu disse, essa modalidade ela tem sido bastante rejeitada pelo INSS, que muitas vezes não concorda com a existência de insalubridade. Isso porque, na minha opinião, o INSS tem sido muito rígido na avaliação dos critérios que levam à insalubridade. Como, por exemplo, o trabalhador que está exposto a um nível de ruído superior a 90 decibéis, o uso de protetor individual, de equipamento de proteção individual, o INSS entende que haja a neutralização do ruído pelo simples uso do equipamento de proteção individual. Já, se recorrermos à justiça, veremos que a justiça tem sido muito mais aberta, entendendo que o simples uso do protetor auricular, em caso de ruído, não neutraliza totalmente a insalubridade. Ela pode reduzir a insalubridade ou o agente agressivo àquele trabalhador, mas nem por isso neutraliza. Então, o que nós temos visto é que os tribunais hoje estão muito mais abertos e concedendo sim a aposentadoria especial, coisa que nós vemos normalmente refutada pelo INSS. Então é isso, a aposentadoria especial normalmente aos 25 anos, desde que é apresentado o PPP, desde que a pessoa tenha efetivamente trabalhado exposto a um agente agressivo durante todo esse período de 25 anos. Um detalhe é que, após a concessão do benefício, nesse caso em específico, o trabalhador não pode retornar para a mesma função insalubre, terá que mudar de função para poder ter o direito à manutenção do benefício. Outro detalhe sobre isso, que talvez falaremos nas próximas aulas, trata-se sobre o fator previdenciário, o famigerado fator previdenciário, que acaba sendo um redutor no valor da aposentadoria
do segurado. No caso da aposentadoria especial, não há aplicação do fator previdenciário. Logo, a pessoa, o segurado, que está sujeito à insalubridade, se aposenta com 100% da média do quanto contribuiu. Portanto, é uma das mais vantajosas aposentadorias que temos atualmente no ano de 2007, enquanto não acontece a famigerada reforma da Previdência Social. Muito bem, vamos para outra. A aposentadoria ao professor. A aposentadoria ao professor acontece aos 30 anos de efetivo trabalho em sala de aula. Então, e para as mulheres aos 25 anos. Então nós temos recebido no escritório muitos professores que trabalham para o serviço público, são professores que atuam na rede estadual de ensino, na rede municipal de ensino, e professores que atuam em escolas privadas e que, portanto, neste caso, nós podemos fazer a união dos trabalhos havidos no ente público, na escola pública, com o tempo de trabalho na escola privada. Esses são um dos poucos casos em que o INSS aceita o tempo especial no outro instituto. Veja, o policial militar, por exemplo, que tendo trabalhado os seus 30 anos na Polícia Militar, ele tem uma aposentadoria especial e que consegue lá, enquanto policial militar, se aposentar com menos de 35 anos, como acontece no INSS. Mas quando esse policial militar vem do regime estatutário vinculado à Polícia Militar para o INSS, no INSS não é aceito o tempo em que ele trabalhou como especial lá. E aí, esse policial vai ter, enquanto segurado do INSS, que ter os 35 anos para se aposentar. Então, observem que, diferente de outras categorias, a categoria do professor pode sim você mesclar o seu tempo especial em outros institutos que não o INSS. Ou seja, instituto trabalhou para a Secretaria de Educação estadual, municipal, já pode contar aquele tempo e trazer para o INSS, contando 25 anos para a mulher e 30 anos para os homens. Muito bem, essa é a aposentadoria ao professor, à professora. Vamos para a próxima. Aposentadoria por invalidez. É incrível, mas a aposentadoria por invalidez é aquele que tem maior procura nos escritórios da advocacia. O que nós temos, na realidade, no Brasil, infelizmente, é um número altíssimo de trabalhadores doentes. Trabalhadores que trabalham muitas vezes sem ter a condição mínima necessária para poder trabalhar. Então, para obter a aposentadoria por invalidez, é necessário que a pessoa esteja totalmente incapacitado para exercer a sua atividade diária, a sua atividade habitual diária. E é necessário que essa pessoa, não podendo exercer a sua atividade habitual diária, não possa também, não consiga, buscando ser reabilitado, atuar em outra atividade
possível. Então, relembrando, é necessário que nós tenhamos no mínimo 12 meses de contribuição e não tenhamos perdido a carência, ou melhor, que não tenhamos perdido, que não tenhamos saído da contribuição, no caso de funcionário, no caso de empregado, há mais de 12 meses. Então, todo o procedimento para a aposentadoria por invalidez começa com um agendamento junto ao INSS pedindo uma perícia médica. O trabalhador, o contribuinte individual, sim, pois o autônomo também tem direito, a dona de casa também tem direito, o sócio de uma empresa também tem direito à aposentadoria por invalidez. Essas pessoas, esses contribuintes, fazem um agendamento junto ao INSS onde passarão por uma perícia. Mas nós temos sentido, o nosso sentimento, é assim que eu vejo, as perícias têm sido um tanto quanto duras no INSS e é muito grande o número de pessoas reprovadas por não ser reconhecido a incapacidade, a total incapacidade para trabalhar. Nesse caso, é preciso que o trabalhador, que o contribuinte que esteja efetivamente incapacitado saiba que o INSS não é o final da linha. Não é pelo fato de a pessoa não ter sido aprovada ou que o pedido de aposentadoria por invalidez tenha sido indeferido, que ele não possa fazer mais nada. Pelo contrário, a pessoa pode recorrer dentro do próprio INSS e os níveis de recursos são bastante amplos. Ou a pessoa pode recorrer à justiça. Hoje nós temos juizados especiais que tratam especificamente dessa matéria, bem como varas previdenciárias que trabalham muito bem essa situação. No caso, saindo do âmbito do INSS e recorrendo à justiça, o trabalhador, o contribuinte, será analisado novamente por uma perícia judicial, por uma perícia feita no âmbito da justiça, com o médico da própria justiça. E nós temos visto, a realidade do escritório demonstra que essa perícia feita na justiça, ela se mostra de uma maneira muito mais abrangente, muito mais humana, muito mais profunda, de tal forma que as experiências na justiça têm sido muito significativas, muito satisfatórias. Algumas coisas que acontecem na justiça e nós não temos no INSS, é que no INSS a perícia é realizada por um médico perito, não necessariamente, da especialidade médica que o trabalhador doente tem. Por exemplo, ortopedista, oftalmologista, neurologia. Então, aquele mesmo perito que hoje está dentro da agência do INSS, ele vai fazer a perícia de todas as pessoas que vão se submeter à perícia, independente da especialidade médica. Já na justiça, não. Na justiça, você será atendido por um médico especialista daquela sua doença, daquele tratamento que você faz. Ou seja, me parece que é um leque muito mais amplo e muito mais justo. Então, as possibilidades de obtenção, de revisão do indeferimento no INSS, na justiça, por muitas vezes tem sido mais satisfatório. Um outro detalhe que não acontece no INSS é que na justiça você pode levar o seu médico. Você pode levar qualquer médico que você queira para servir como perito assistente na hora
da perícia. Então veja, além do perito da justiça que presidirá aquela perícia, poderá estar lá também presente o perito médico do INSS como assistente para participar da perícia, mas você poderá chegar e entrar na sala da perícia com o seu médico de confiança, que poderá dar muito mais informações que serão utilizadas pelo médico perito da justiça. Então, diante de um indeferimento, saiba que não é o final da linha. Você pode recorrer administrativamente, você pode recorrer para a Junta de Recursos da Previdência Social, e em seguida pode recorrer, inclusive, para o Conselho de Recursos da Previdência Social, que fica em Brasília. Então, o nível de recursos é muito amplo, é um contexto que você não deve desistir caso esteja efetivamente totalmente incapacitado para exercer a sua função habitual, a sua profissão, e que essa incapacidade seja definitiva, ou seja, irreversível. Você pode tentar uma vez, se não deu, pode tentar outra vez, e pode tentar quantas vezes for necessário para tentar provar, para buscar provar o seu efetivo direito. O que eu quero dizer é que isso não transita em julgado, ou seja, o indeferimento não é o final da linha. É preciso tentar, é preciso trabalhar para isso. Muito bem, vimos agora então os tipos de aposentadoria que nós temos no Brasil. Existem muitos outros assuntos que nós voltaremos a tratar nas próximas aulas sobre Previdência Social, sobre INSS, falando sobre tudo o que acontece dentro do escritório de advocacia, dentro do escritório de serviço social, e que muito tem sido problemático para esses segurados, que muitas vezes não conseguem o seu atendimento pleno na agência de Previdência Social. Muito bem, esse é mais um vídeo de vida mental. Se você tiver mais interesse, veja no site aqui embaixo, maiores informações. Então, obrigado, paz e alegria a todos.